Oi, gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E o meu convidado de hoje é aquela pessoa extremamente fina, educada. Sabe aquele amigo que você tem, assim, você fala, meu Deus, como ele é elegante. Só assim a presença dele já é pura elegância. E a gente vai falar sobre hoje um mercado que é bastante, assim... importante no mercado da moda, que é o mercado de luxo, que cresceu nacionalmente 50%. Então, nada mais do que chamar meu grande amigo Orlando Alves. Vamos falar esse sobrenome para eu não errar? Dartura. Dartura. Amigo, eu tô muito feliz de você estar aqui. Obrigado. É um prazer para mim. Porque realmente você é esse ser iluminado, essa pessoa elegante. As pessoas vão confirmar isso depois que terminar esse podcast. Vai falar, realmente, que homem elegante. Vamos fazer o seguinte, eu quero gravar essa introdução para toda vez quando eu tiver assim, down, eu ouvir, porque eu gostei dessa introdução. Mas aí, é de viu? coração e você sabe disso, Obrigado, né? obrigado. Amigo, vamos contar um pouco, esse garoto que nasceu lá em Porto Velho. Porto Velho. E chegou em Mato Grosso, foi para Mato Grosso, e depois foi para São Paulo e Curitiba? É isso ou não? Estamos sentados, né? Vamos lá, então. Vamos sentados. Eu costumo brincar que eu só não sei lemão. Porque praticamente eu sou um cigano, né? Nômade. Tá, meu pai era militar e ele, quando eu tinha 3 anos, ele se aposentou e nós mudamos para o Mato Grosso. Eu fiquei no Mato Grosso até os 17 anos. Aí, com 17, fui fazer faculdade de hotelaria lá em Canela, no Rio Grande do Sul. Me formei, comecei a minha carreira e mudei para o Rio. Fiquei 1 ano no Rio e aí, na sequência, fui pela mesma empresa também para São Paulo. E aí, de São Paulo, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para Londres e agora Curitiba, desde 2014. Que show! E você, o Curitiba, você chegou por uma questão assim, quero morar nessa cidade ou o trabalho foi te trazendo? Nunca pensei em morar em Curitiba. Nunca tinha passado pela minha cabeça morar em Curitiba. Em 2014, minha mãe foi... Em 2013, minha mãe foi diagnosticada com câncer e ela morava no Mato Grosso. Eu tenho uma irmã que mora aqui em Curitiba e... Como Curitiba acaba sendo uma referência nesse tratamento de doença, ela veio fazer o tratamento aqui no Paraná. E na época eu estava morando em Londres e meu irmão é casado, a minha irmã é casada e eu tive a escolha, a decisão de ajudar ela no tratamento. Então eu retornei, eu lembro que foi uma decisão bastante difícil. Eu estava assim no meu melhor momento da vida. Afinal de contas, estava morando em Londres. E só que eu falei assim, poxa, eu não fiquei nada bacana quando eu senti que ela realmente precisava. Daí mudei para Curitiba. Fiquei 2 anos sem trabalhar, só ajudando ela no tratamento. No início foram vários tratamentos, radiocirurgia, quimioterapia, todos os tratamentos possíveis e imagináveis. E 2 anos depois eu tive a oportunidade de entrar no shopping, em Pátio Batel, que é onde que eu estou trabalhando hoje. E aí eu pensei comigo, poxa, eu também preciso me recolocar no mercado de trabalho, que a gente sabe que quanto mais tempo a gente fica fora, Sim, mais difícil é. E eu falei, bom, eu já fiz bastante e eu lembro que eu assumi, na época, uma jornada dupla, porque eu trabalhava e durante o dia minha mãe tinha uma cuidadora e aos finais de semana eu assumia a responsabilidade. Esse é um tratamento, essa é uma doença que ela acaba muito com a pessoa, o tratamento ele debilita muito, né? Mas assim, foi bacana, fiz tudo que eu podia fazer. Então, essa foi a razão de que eu mudei para Curitiba. E, desculpa perguntar, sua mãe é viva? Não é viva. O que em 2025, dia 25 de fevereiro de 2018, às 9h20 da manhã, estava eu, ela e um cachorro, né? Que na época nós tínhamos. Ela deu o último suspiro, né? Porque não foi nem respiro, né? O último suspiro. E descansou. E descansou, e foi descansar. E o mais engraçado, Fran, é que depois desse acontecimento, eu tenho certeza absoluta que fui eu que liberei ela para ir. Eu sei que soa um pouco assim estranho eu falar isso, mas eu era extremamente egoísta. O último ano da vida dela, ela era como essa caneca. Ela virou um vegetal. Eu costumava brincar que ela era meu bebezão. Sabe assim? Ela não andava, não falava.
E ficava ali exatamente como um vegetal. Eu saía de casa, ela estava sentada no sofá, dava um beijo nela e eu vi que aquilo estava definhando ela. E ela era uma pessoa, no Mato Grosso, né? Gostava muito de comer, muito de comer. Eu lembro que ela sempre falava bem assim, que quando ela tivesse que comer alimento triturado, alguma coisa assim, ela não teria mais razão para ela poder viver. Eu lembro que a gente ia em churrascaria, meu Deus, ela assim, picanha, muita carne mesmo, é o que ela gostava. E aí chegou nesse momento onde a gente tinha que bater comida para ela no liquidificador, e eu nunca vou esquecer desse dia. Era uma segunda-feira, eu estava indo para o trabalho, e aí eu fui, acho que fui dar alguma coisa, já estava pronto, fui dar alguma coisa para ela, e ela sujou, e eu vi assim, aí naquele momento, eu vi assim, o tão ruim que ela estava, e eu, né, no meu egoísmo, preferia ter ela ali do lado comigo, independente de como ela estivesse. Aí naquele dia eu falei assim, mãe, pode ir que eu vou ficar bem tranquilo. Tudo que a gente podia fazer a gente fez e agora estão bem. E isso foi numa segunda-feira. Eu lembro que eu cheguei no trabalho, fui até conversar com, na época, a minha chefe, minha gerente, e daí ela falou comigo, Orlando, vai para casa, fica com ela o máximo que você puder. Eu falei assim, olha, eu não vou conseguir, eu acho que eu tenho que me ocupar aqui e continuar fazendo o que eu venho fazendo por esse tempo todo. E isso foi na segunda. Naquela semana, ela parou de fazer as necessidades, ela parou de se alimentar, e eu lembro que foi num sábado, ela começou a fazer um barulho muito estranho, e aí eu chamei os médicos, eram 2 médicos, eles foram na minha casa, e eles falaram, olha, seguinte, a gente vai levar ela para o hospital, ela vai para a UTI e ela não volta mais. Aí eu falei, não, ela não vai para lá, se ela tiver que falecer, vai ser aqui dentro de casa. Porque já não tinha mais o que ser feito. Sim. E aí, na época, eu também não quis assumir essa responsabilidade sozinho, tirei uma foto e mandei para o meu irmão, sabe, assim, desse termo, que eu assumi essa responsabilidade de deixar ela em casa. E ele falou assim, olha, você tá aí com ela, faz o que o seu coração mandar. Isso foi no sábado, 11 horas da noite. E aí ficamos de sábado para domingo, aí eu via aquele barulho cada vez mais aumentando, e aí quando foi no domingo, às 9h20 da manhã, ela deu o último, eu sempre confundo, respiro, né? Porque suspiro, respiro o último suspiro. E foi. E aí eu, assim, só peguei o telefone, liguei para os médicos, eu falei, olha, eu acho que minha mãe veio a óbito. Tem como você vir se certificar? Sabe o que foi muito engraçado? Eu fiquei muito tranquila, porque eu passei a noite inteira ali com ela, e eu lembro que quando os médicos chegaram, chegou uma pessoa também, que esse tratamento todo eles fizeram no Hospital Geral do Exército. E então a gente já conhecia toda a equipe médica, todo mundo já sabia do problema dela. E eu lembro que chegou uma pessoa e veio direto assim para poder me pegar e me levar para um outro lugar, achando que eu tivesse completamente abalado. Eu estava anestesiado, essa é a verdade. Eu estava anestesiado. Eu falando dessa forma assim, algumas pessoas podem acreditar que eu não senti nada, muito pelo contrário, foi justamente isso. Foi tão bom o tempo que a gente passou, e eu olhar ali para o lado e ver que eu tive a oportunidade de estar ao lado dela no momento da partida dela, para mim foi reconfortante, sabe? Foi sensacional. E foi exatamente nesse momento, parece que foi assim, eu olhar, eu falei assim, sabe o que é? Dizem que quando as pessoas estão morrendo, a vida todinha passa em 20 segundos. Foi essa sensação que eu tive também, mas eu tive a sensação de que eu estava ressignificando a minha vida naqueles 20 segundos. Sabe, assim, onde que eu realmente parei e olhei assim e falei assim, olha só, uma mulher tão inteligente, tão linda, 60 anos. E, amigo, eu imagino assim que quem ama também deixa partir.
né? E realmente você falou, é um egoísmo nosso Total. querer fazer com que a pessoa fique ali por uma coisa que é muito mais nossa do que dela, porque ela estava, querendo ou não, sofrendo, né? Sofrendo e muito, e muito. E você, é engraçado, porque quando eu soube que você viria aqui, uma coisa muito forte da sua pessoa, para mim, é essa questão do servir. Eu vejo você um ser extremamente iluminado, porque além de você estar à frente do shopping, do Pátio Batel, eu vejo sua forma de atender qualquer tipo de pessoa pelo que ela realmente é a essência dela e não pelo que ela tem. E você tem isso muito forte. Eu acho que eu já te falei isso algumas vezes. Já me falou sim. E para mim, esse seu estilo é a parte mais glamurosa, mais rica que um ser humano pode ter. É tratar as pessoas como realmente o que elas são e não o que ela realmente é e não o que elas são. Ou melhor, vamos corrigir isso pelo que realmente as pessoas são, né? E não pelo que elas têm, né? Você teve algum curso para isso? A parte de hotelaria desenvolve muito isso, mas é uma coisa muito de você interna, né? Eu acho que isso realmente é... Eu não sei se faz muita diferença, mas eu acho que o fato, né, dos meus 4 anos até os 17, eu morei numa cidade do interior. Uma cidade contando com a zona rural, tinha 15 mil habitantes. E isso, eu acho que realmente propicia essa facilidade de se relacionar, essa facilidade de servir. E é claro, né, não vamos aí também menosprezar eu ter escolhido fazer um curso de hotelaria, que é a área de hospitalidade. Isso me moldou a ter essa preocupação do servir. Até mesmo porque a gente sabe que hoje em dia não, isso já vem acontecendo há bastante tempo, mas a gente sabe que toda a área, eu brinco, né? Eu trabalhei 16 anos na área hoteleira e agora estou em um shopping. Eu só mudei o hóspede para cliente, mas os dois têm a mesma essência, o mesmo nível de exigência. Ali no hotel, né? As pessoas chegam cansadas, as pessoas chegam das suas reuniões e elas querem justamente ter esse atendimento personalizado, humanizado. E hoje em dia, as pessoas elas estão substituindo esse atendimento por máquina. Por máquina. Você vê ali, sai muito mais barato para uma empresa colocar um totem ali, onde que o cliente vá e busca as informações. Mas a gente tem que levar em consideração qual a real necessidade desse cliente. As pessoas, elas querem ser ouvidas. Sabe um fato assim, muito engraçado? Por mais que a gente esteja falando aí de hospitalidade, de atendimento, eu sempre fico me questionando se essa minha área ela tem os dias contados, mas eu acho que não. Não, também acho que não. Eu acho que não tem, até mesmo porque eu vejo que está tendo uma reconstrução de valores. Essa ideia de podcast, por exemplo. Eu lembro que há 5 anos atrás, se alguém falasse para mim, né, de um podcast, eu ia falar, nossa, isso não vai para frente, porque as pessoas estavam ali no auge mesmo dos stories, aquilo que é viciante, né? Você vê que essa meninada, geração nova, não vou falar meninada, nós também fazemos isso, né? Por favor. A gente fica ali querendo trocar de um lado para o outro, a tela. Só que o podcast, ele gera um conteúdo. E é exatamente isso que as pessoas buscam hoje. E essa hospitalidade, esse servir é muito importante. É muito importante, porque isso é o que fideliza. Eu tenho uma equipe, né, do lado pessoal de atendimento, e eu falo muito com eles. Eu falo, gente, o que é mais importante? Regra de ouro. Trate eles da forma que você gostaria de ser tratado. Você não vai errar. Existem os protocolos. Os limites, né? Existem os protocolos a serem seguidos ali, mas acontece que a gente tem que... A nossa maior preocupação é levar em consideração em atender a necessidade. A pessoa chega ali, por exemplo, ela perdeu um telefone. Antes de eu
de eu perguntar, de eu falar para ela, olha, eu verifiquei aqui, não está com a gente. Imagina, você pede um telefone, você pede uma carteira, você fica completamente nervoso, não é verdade? Sim. Não oferece. Olha, não encontramos, vamos preencher, vamos preencher seus dados, se encontrar aqui, a gente entra em contato com você. Não. Conversa, acalma. Mostra para ela mostra que você se preocupou. Pergunta, qual foi o último lugar que você foi? Tenta entender, porque eu acho que é justamente isso que as pessoas precisam nesse momento, dessa atenção. Então, eu acho que está completamente ligado. Não só no mercado de luxo. Eu lembro também de uma vez, eu vou falando muito, eu lembro, são muitas histórias. A gente estava indo uma vez, estava dentro de uma van, a gente estava indo para um treinamento, e um ex-chefe meu, ele falou bem assim, Orlando, eu acho bacana que você conversa com a tiazinha da Copa e você conversa com o diretor da empresa da mesma forma. Aí eu falei, mas por que deveria ser diferente? Sabe assim? Eu acho que não tem que ser diferente. Não tem que ser diferente. Algumas pessoas, elas tiveram vantagens. Né? A gente sabe que, infelizmente, oportunidades. Perfeito, muito obrigado. Tiveram oportunidades e elas tiveram essas condições de sobressair. Mas isso não significa que o tiozinho que está ali estacionando o carro ou a pessoa que está gerenciando uma empresa vai ser diferente. Para mim, assim, todo mundo é ser humano, todo mundo é humano e é justamente isso que a gente tem que fazer. E, amiga, eu vou até fazer um contraponto entre pandemia e isso que você falou na questão de servir do afeto, né? Uhum. As pessoas, depois da pandemia, tiveram necessidade de abraçar, sentiam falta do abraço, né? Sentiam falta do toque. Então, eu vejo que isso não vai mudar nunca, independente da era digital, tá? Hoje todo mundo só em tela, as pessoas gostam do toque, gostam de se sentir abraçada, ainda mais o brasileiro, né? Que é super do abraço, do beijo. E isso é uma das coisas que mais eu senti falta na pandemia, essa falta de abraçar as pessoas. Uhum. Você tem uma conexão você acaba se apegando à pessoa ao ponto de levar uma amizade e o cliente que ia lá e agora já vira seu amigo? Muita, a maioria. Vamos lá, não vamos longe, não. Você. Eu, né? Você, a gente se conheceu ali, tipo, eu tava num atendimento, nem lembro, eu sei que você tava ali com a sua prole, né? Fui carregar o meu celular. Carregar o seu celular. Aí eu falei, gente, que energia é essa? Que pessoa também. Isso acontece com muita frequência. É justamente isso. Isso são as conexões. Verdade. Isso são conexões do bem, conexões verdadeiras e que acontecem o tempo todo. O tempo todo mesmo. Eu sou extremamente sorte mesmo de estar nessa função e de conhecer essas pessoas, estar ali na linha de frente, porque é muito bacana, você tá entendendo? E acaba estreitando um relacionamento pra vida. E, amigo, você que mexe muito nessa questão do mercado de luxo, Uhum. qual o grande desafio que você vê nesse mercado? Vamos lá. Vou levar para minha realidade hoje. Isso. Vou levar para minha realidade hoje. O mercado de luxo, a gente tem que levar em consideração o shopping, o Pátio Batel, onde que eu trabalho. Antigamente, um shopping, ele era exclusivamente um local onde as pessoas iam para poder fazer compra. Certo? Uhum. E hoje é um local de experiências. E o mercado de luxo, ela tem essa preocupação e essa necessidade com o customer experience, a experiência do cliente. Você vai chegar ali, vai estar no inverno, lá dentro vai ter um ambiente, vai estar quentinho. Vai estar no verão, vai estar o ar-condicionado gelado. O chão, às 10 horas da noite, vai estar como às 10 horas da manhã, sempre limpo. A gente tem uma preocupação com uma identidade olfativa. E então tudo isso faz parte desse mercado de luxo, porque a gente não quer que a pessoa vá ali consumir apenas o seu produto. A gente quer que ele fique dentro do local a maior quantidade de tempo. E para isso acontecer, ele vai ter que ter uma música ambiente bacana,
ele vai ter, como eu já disse ali, uma condição climática agradável, um cheiro, banheiro sempre limpo. Então, o mercado de luxo, ele vai muito além do que simplesmente o produto. Sim. É óbvio que é isso que é o que gira a economia, se a gente for pensar dessa forma, né? Mas o mercado de luxo, ele não se limita apenas ao produto. E eu posso garantir, tá? Eu posso garantir com propriedade que o mercado de luxo, hoje, ele se deve a humanização do atendimento. É a experiência. A experiência do rolê, traduzindo que o rolê tá super em alta agora. Exatamente, isso. É Vamos falar tudo, rolê, né? que a gente vai se sentir jovem, não é verdade? E é bem isso mesmo. Uhum. E uma coisa que eu acho bem legal é que o mercado de luxo, apesar do nome, assusta, porque todo mundo acredita que seja só as grandes marcas. Mas o mercado de luxo, ele vai exatamente desde uma simples experiência, no sentido de um lugar limpo, organizado, é a conexão de um todo, né? Exato, exato. E ali dentro do pátio, vocês passam por uma grande parte de treinamento também para atender esse público que chega a consumir o pátio? Ou quando você fala... De clientes. Hoje a gente quer passar isso para o cliente. De que forma que a equipe analisa essa experiência para o cliente? Hoje, quem faz essa parte sou eu, que passo justamente para essa equipe do atendimento. É porque eu nem falei, né? Mas você hoje é responsável pela parte de relacionamento. Isso, atendimento e o relacionamento. Eu trabalho no departamento de marketing e a gente desenvolve essa área principalmente do atendimento do cliente. E aí você monta toda uma parte de estratégia. Exato, exatamente. E a gente tem ali as pessoas que ficam prestando ajuda pelo mall. A gente tem a parte de informações, de atendimentos, de ligações. Então, assim, é muito importante que a pessoa esteja completamente preparada, que ela esteja completamente calma, disposta a atender, entender para atender. É isso que eu costumo sempre falar. Entender para atender. E conheça o maior nível de informações possível sobre o shopping, o que está acontecendo, porque a gente tem vários eventos que acontecem no decorrer de todo o ano. Então, todos os clientes ligam justamente ali nessa área de atendimento para poder saber o que está acontecendo. Então, é desde do valor do estacionamento, quanto tempo pode ficar no estacionamento, horário de funcionamento do cinema, número das lojas. Tá vendo? Todas essas informações, Fran, elas estão no nosso... A gente tem um site oficial, né, do Shopping Pátio Batel, e tem todas as informações lá. Mas mesmo assim, as pessoas, elas preferem ligar. Por quê? Uma, se sente muito mais confortável, é a humanização do atendimento. Bom, amigo, eu amo ir pro Pátio Batel. É um shopping que eu adoro ir com minhas crianças, porque é um shopping tranquilo para circular com eles, porque são muitos, né? Sim. E é um shopping que sempre tá assim tranquilo para andar e tem tudo que eu preciso. Então, eu adoro lá. Minha experiência sempre é positiva. Que bom, eu acho que a gente fica bem feliz mesmo com esse feedback, porque afinal de contas a gente sabe que você é uma cliente extremamente exigente, como todos os nossos clientes, e é um cliente que viaja, que sabe tudo que tem de bom lá fora, ou até mesmo fora de Curitiba, e quando estão lá no Shopping Pátio Batel, não espera nada mais, nada menos do que a excelência. Sim. Excelência do atendimento, que vai te proporcionar essa experiência inigualável. Bem isso mesmo, amigo. E tendo você lá faz toda a diferença. Obrigado. Agora, amigo, eu vou falar um pouquinho de você. Eita. Tá? Eu vejo que você é uma pessoa muito reservada. Isso é um luxo? Eu acredito que é uma opção. Eu sou uma pessoa extremamente reservada. Eu soube até que você foi para Austrália. Isso! E não postou nenhuma foto. Não. Você é uma pessoa tímida. Por que você não divide, já que a gente está tanto nessa era de dividir? Qual que é a sua leitura em não fazer isso? Você tem alguma implicância com isso, essa resistência? Não, nesse fato, são duas coisas. Uma, que realmente, né? Eu tô em férias e volto a trabalhar na segunda-feira. E eu fiz uma opção, porque quando eu tô trabalhando, eu fico tão em função de tela, de celular. As pessoas sempre assim,
mandando mensagem, eu tendo que faz parte do trabalho, então sim. eu tenho que ficar tão conectado que ali eu realmente... E já é meu segundo ano consecutivo que eu tiro férias e faço esse tipo de opção. E talvez seja justamente que eu sou de uma época onde que quando a gente posta alguma coisa, as pessoas elas podem interpretar como uma ostentação. Eu tenho vários grupos de amigos no WhatsApp, então, tipo assim, eu até brinco, eu falo, gente, ainda bem que existem os grupos, que aí eu divido com eles, entendeu? Porque daí eu não tenho a necessidade de postar numa rede social. Eu só tenho um Instagram, certo? Mas eu não me sinto confortável. E é uma opção minha, e como a gente falou ali no início, desse uso de telas, da evolução, eu estava lendo uma reportagem super bacana mesmo, e isso me deu uma fé no mundo dos empresários do Vale do Silício, que eles estão investindo em construção de escolas que não usem tela para os filhos deles. Você tem noção do que é isso? A gente vive esse momento hoje onde que todo mundo fala que você tem que estar conectado, que você tem que estar... que é tudo pelo computador. Nós estamos falando de empresários do Vale do Silício que sabem, que eles devem saber alguma coisa que vai acontecer e que a gente desconhece. Eles querem aquele ensino que nós tivemos lá, de lousa, de quadro branco. Sim. Por quê? Porque a gente percebe que isso ajuda a memorizar. Essa meninada de hoje em dia, é inquestionável que eles têm, assim, uma grande capacidade em tecnologia. Mas eles não têm essa... se você colocar eles para poder escrever um texto, não saem da mesma forma que nós escrevíamos. Eu concordo. Certo? Então, é muito interessante. E eu tenho isso na minha cabeça, talvez seja isso. É resistência. Mas também assim, muito também do que as outras pessoas, da leitura que as pessoas vão fazer sobre você. Super. Embora eu costumo brincar que eu tô naquela fase da minha vida de que eu sou o cavalo de 7 de setembro. Entendeu o que eu quero dizer, né? Eu sou o cavalo de 7 de setembro. Eu não me importo com o que a pessoa vai pensar, o que ela vai falar, de forma alguma. E não é agora não, tá? Eu sempre fui dessa forma. Fica meio contraditório ali, porque você perguntou por que você não posta, e eu disse... eu acho que é muito mais de uma resistência mesmo com as redes sociais. E eu sei que uma rede social, ela nos vende muito mais. Muito. Por isso que eu te perguntei, porque o mercado de luxo, a pessoa ela quer realmente, tem os que vão ostentar, né? Tem aquelas pessoas em que vão fazer de tudo para ter, para realizar aquele sonho de ter aquela marca, e tem aquelas pessoas que vivem na marca, mas só que não seguram porque a essência não carrega aquilo, né? Então, tem vários pontos que se a gente for analisar. Mas, essencialmente, o mercado de luxo é extremamente uma coisa mais de se exibir, o que não é ruim. Não, né? de forma nenhuma. E hoje a rede social, ela traz muito isso facilmente. Por isso que eu perguntei, falei, hoje o cargo que o meu amigo ocupa e essa coisa fechada de não se expor, fica um pouco contraditório, não fica? E é muito engraçado. Uma amiga minha mesmo postou... várias amigas perguntaram, tá, você viajou, né, todo mundo, e você não posta nada lá. E daí eu até brinquei, pode deixar que foi ontem, eu falei, na quarta-feira, eu falei assim, pode deixar que amanhã eu posto um TBT, que seria na quinta-feira. Sim. E mesmo assim, não tenho. Eu gosto de construir uma memória para mim, você tá entendendo? E essas memórias, elas servem num gatilho naquele momento onde que eu tô down. E quando eu tô num lugar, eu quero estar 100%. Vamos lá. Nossa, isso é muito raro hoje em dia, né? É um exercício que me levou um tempo. Há quanto tempo você está falando, vamos fazer esse podcast, Mas o que eu precisava de estar assim, num momento onde que eu não tinha um outro compromisso, porque quando eu estou num lugar, eu preciso estar nele 100%. E
eu vou lembrar desse momento aqui, conversando com a Fran, conhecendo o pessoal da equipe, o pessoal da produção, para sempre. Todas as vezes que, por exemplo, eu tiver assim com eu tiver meio down, eu vou falar assim, poxa, olha só, no dia 6, hoje é 6, né? No dia 6 de outubro de 2023, eu fiz meu primeiro podcast, sabe? Já assim, tá um mês marcado esse podcast. Um mês já tá muito mais tempo. Já tá muito mais tempo, mas justamente isso. Então, quando eu tava lá, enquanto eu tô em qualquer outro lugar, se eu tenho a oportunidade, se eu tenho como eu viver o momento e guardar a memória para mim, é o que eu vou fazer. E isso, lá no início da nossa conversa, quando eu falei de ressignificar a vida, diante da situação do que aconteceu com minha mãe. E foi justamente isso, você tá entendendo? Sim. Eu olhar ali pro lado e ver uma pessoa extremamente inteligente. Eu, inclusive, agora até encontrei umas fitas de videocassete, onde que ela fazia umas apresentações. Sim. E eu quero fazer essa... Porque isso deve deteriorar, sei lá, alguma coisa. E eu quero passar para alguma coisa mais moderna, para deixar para as minhas sobrinhas, para elas poderem ver o que a avó delas faziam, sabe? E eu tô em outro momento. Eu tô num Diga. momento em que eu fui muito assim, igual a você, de me reservar. Mas pelos meus trabalhos eu tinha uma conexão muito rápida com o digital, mas a minha vida particular era muito eu e minha família. Mas quando o podcast veio na minha vida como uma coisa nova, diferente, eu agora estou me reeducando. Até pouco tempo, a equipe vivia falando, Fran, você tem que compartilhar mais a sua vida, o seu dia a dia, porque as pessoas ficam instigadas em saber como é cuidar de 4 filhos. Você, essa mulher linda, alta, 1,75 m, sem defeitos. Tem defeitos. Porque as pessoas olham e pensam que eu não tenho. Não é quase isso, amigo? Sim, exatamente. Não, gente, brincadeira. Eu dei uma aumentada aqui. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Mas eu agora estou fazendo uma educação, logicamente, sem perder a minha essência. E também tem um pouco dentro de mim dessa questão de não acharem que eu vou ser metida ou que eu estou fazendo algo em que ela mudou a essência dela. Então, eu tenho todo um cuidado para hoje, comecei há pouco tempo, a contar minha rotina. E é incrível. E que você está fazendo muito bem. É incrível, amigo, como as pessoas se conectam com a história da vida das outras pessoas. Eles querem uma novela. Porque eles querem uma novelinha. ali, então, pessoas que nunca falaram comigo, comentam de alguma coisa que eu coloco, seja de produto que eu tô passando no rosto, ou seja do jantar que eu preparei para meus filhos. Teve uma moça que me mandou assim, eu não acreditava que você limpava a casa e cuidava dos seus filhos. Porque é gente como a gente. Eu também faço isso. Então, não sei o que as pessoas... Porque as pessoas têm esse costume de endeusar, né? Sim. O outro. E aí, quando você mostra a realidade, as pessoas falam, poxa, mas eu também faço isso. Ela também faz isso? E é legal. Então, hoje eu estou me educando a não, de alguma forma, contar mais a história da minha vida e fazer com que as pessoas fiquem mais próximas de mim. Porque eu quero viver disso, né? Dessa exposição, do podcast, falando da minha família. Então, tudo que você vê ali não é nada montado. Aquilo é uma realidade. E, às vezes, o simples, as pessoas estão deixando de fazer porque elas estão mais preocupadas em ostentar ou fazer uma coisa que não é delas, a vida que não é a realidade delas. E a realidade hoje choca. Muito, muito. E não tem nada errado, não tem nada de errado isso que você está fazendo, até mesmo porque você está só se apropriando desse seu trabalho. Como eu disse ali... É uma linguagem de amor. Né? E a partir do momento que você compartilha essa sua rotina, você vai inspirar muita gente. Sim. Você vai inspirar muita gente. Eu prefiro né, Orlando, inspirar ali mesmo no dia a dia, que é maravilhoso. Na minha realidade do trabalho. E eu tenho lá em acho que foi 2000 e... Ai, não lembro. Eu sempre bebi de muitas fontes, sabe assim? Eu estudei muito na minha vida, estudei muito, muito, muito. E eu acreditava que isso fosse, assim, me deixar milionário. Não me deixou milionário, não posso reclamar. Mas o que acontece? Do mesmo jeito que eu li, assim, obras literárias, li muitas coisas, eu também assisti muito filme. E eu lembro de uma frase
de um filme, deveria estar ganhando merchan agora aqui, né? De falar disso. Um filme que da Bruna Surfistinha, quando ela falou alguma coisa de que na vida a gente é o que a gente consegue ser, não aquilo que a gente quer ser. E depois que eu vi isso acho em 2001, eu acho, alguma coisa assim, não vou falar errado. Depois quem souber fala aí, me corrija. Isso foi libertador, isso foi completamente libertador. Por quê? Porque a gente se cobra muito e o vizinho que não está vendo a nossa realidade também cobra a gente. Então, já basta essa cobrança que a gente tem consigo mesmo. Você está entendendo? Então, eu não sei se eu, Orlando, teria essa... Eu sei, essa coisa de disposição. Exatamente. Eu quebrei muito paradigmas. Sim. Eu sempre fui uma mulher muito produtiva de fazer as coisas. Eu adoro estar em movimento. Mas a partir dos 40 anos, que para mim realmente é uma idade em que eu já criava uma expectativa, né? Porque dizem que a mulher dos 40 é mais madura. E realmente, comigo foi transformador fazer 40 anos, porque eu falo que geralmente as pessoas que me criticam ou vão me criticar são as pessoas que estão sentadas e não estão fazendo nenhum movimento. Uhum. Então eu acabei olhando para as pessoas que de fato eu vejo fazendo muito movimento e que me inspiram. E eu falei assim, gente, vamos falar do mesmo jeito. Você concorda, amigo? Total. Então eu vou fazer aquilo que eu tô achando que aquece meu coração, que não desrespeita a minha família. E principalmente porque eu tenho o apoio do meu esposo, que é uma pessoa maravilhosa, da minha família, dos meus pais. Falei, gente, se os meus maiores fãs estão me dando apoio, eu vou fazer acontecer. E tem que ser assim mesmo, E você está abrindo uma oportunidade, você está abrindo portas para você. Esse meio digital que você hoje tá trabalhando, não só você, como o mundo tá digital. Sim. Vamos lá, hoje, dia 6 de outubro, vou sair daqui com uma tarefa de casa, vou fazer algum exercício para ver se eu mudo isso um pouco. Amigo. Mas tem que ser muito natural, tem que ser assim, tem que ser aquilo que tem que ser mesmo de dentro para fora. E vem, amigo, com o tempo vem, porque eu demorei muito para... Hoje eu tenho muita dificuldade ainda em muitas coisas, mas eu já cresci aí uns 5%, tô melhorando. Porque eu sempre falo, qual é a primeira vez que você... Qual é aquele ditado? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Sim. Sabe? Alguma coisa assim. É lindo, né? A gente se... E é isso. Eu comecei a fazer alguma coisa diferente, peguei gosto e agora eu me desafio com essa frase, porque a vida é o agora, amigo. Então a gente tem que ousar, mas sem perder a nossa essência. Exato. E sem perder o nosso caráter. E é isso, né? Que basta pra gente. E principalmente você, amigo, que é uma pessoa fina, simplesmente... Assim, você... Repete mais. Gente, vamos gravar isso aí. Vamos gravar isso assim, aí. mas como que eu vou vestido? Eu falei, amigo, você até de blusinha básica, aquela blusinha, vai ficar lindo. Porque realmente é isso, amigo. Muitas pessoas querem marcas, querem isso, querem aquilo, mas são vazias, são rasas. E você é essa pessoa nesse conjunto que é uma pessoa educadíssima, sempre muito educado. Dá para ver que você é uma pessoa muito inteligente e você já faz uma conexão com a pessoa que ela sente igual para igual. Não tem aquela diferença. Hoje, qual que é o seu maior... não é assim, sua maior dificuldade de lidar, às vezes, com pessoas em que estão naquele nível mais erradinho, assim, de ser soberbo? Como que você se encontra ali para deixar essa pessoa de igual para igual? Ouvindo. Eu posso, já falei isso, vou repetir, eu me considero completamente privilegiado, porque eu não consigo ver que não é nem conviver, viver mesmo com essas pessoas. É muito da energia, não é verdade? É muito da energia. Então, eu sinceramente, Fran, eu acho que isso não acontece. Se eu falar para você, eu não vou nem ter... Vou ficar te devendo essa resposta. Ou seja, você nem liga. É uma pessoa que passa desapercebido. É totalmente desapercebido. Totalmente mesmo. Porque a partir do momento que a pessoa começa a conversar...
eu começo a ouvir e eu acho que Isso dá uma quebrada na pessoa. totalmente mesmo. A maioria das pessoas, é só isso que elas querem. Elas querem ser Exato. ouvidas. Nós dois conversando, se não tivesse câmera aqui, não tivesse um microfone, a gente conta da nossa vida assim o tempo inteiro, assim, na maior Verdade. velocidade da luz, Sim, não é verdade? verdade, muito. E é Começa um justamente- assunto, não termina, e embola em outro. É a maior assim, facilidade. É a maior facilidade. E eu tenho essa facilidade de deixar as pessoas à vontade. Então, acontece dessa forma bastante natural. Bastante natural. Eu tenho amigas, assim, que eu pergunto e falo assim, é sério que essa pessoa me manda uma mensagem? É sério que essa pessoa é minha amiga? Não, Você e é tá babado. entendendo? Você tem muitas amigas que até mesmo eu falei, meu Deus, Eu tenho. eu quero ser amiga dessas pessoas. Eu tenho umas amigas assim que eu falo assim, é sério Eu mesmo? posso só contar assim, a gente não vai falar o nome pra não expor, Não. mas você tem amigos que mandam passagem? Ah, sim, já Tipo, aconteceu. vem pra Nova York. Aham. É esse nível, tá? Exato, A amizade deles. Exatamente. Você ficou com medo de falar que Ah, não, eu exato. sei, amigo Brody. Eu sei, mas é esse nível de amizade. Isso E é mesmo. gratidão isso. É uma questão que tudo em volta, né? É gratidão, é amor, é a pessoa saber que você é assim, com a sua essência, independente de status. É isso, amigo. É o ser humano, é a virtude da vida. E talvez seja um aprendizado, você está entendendo? Porque eu não quero tirar nenhum tipo de vantagem dessa Sim. pessoa. Eu não quero expor, porque você sabe que isso é muito comum acontecer. Tipo Com assim, certeza. a pessoa fala assim, ai, às vezes nem conhece a pessoa e fala assim, eu sou amigo dessa pessoa, Muito. olha só. E eu não, você está entendendo? Mas vamos voltar ali, é justamente de eu ver que tá dando certo, Fran. Deu certo para mim, não significa que vai dar certo para todo mundo. E a gente sabe quando não é de verdade. Total. A gente sabe Quando quando não é genuíno. Não é genuíno. A gente Não. sente isso. Eu morro de medo de pessoas que são Aproveitadoras. que são boazinhas demais. Ah, sim. Você tá sim. entendendo? Eu acho que tudo tem um limite, né? Eu adoro conexões. As conexões São importantíssimas. são importantíssimas na vida, são importantíssimas. Eu acho que o mundo não existe sem uma conexão. A gente vive, e esse é um momento onde que está assim, declarado em caixa alta que conexão é o mais importante nessa vida. Sim. Eu tenho um amigo que ele até brinca comigo, assim, que tem uma jogada no futebol que chama Kiko Menvoy, e diz ele que ele trabalha comigo, e ele fala assim, Orlando, eu vejo você fazendo isso, é muito engraçado, você apresenta as pessoas e você já sai. E isso é minha dopamina. Você tá entendendo? Sim. Eu sabia assim, ó, Fran, eu vou te apresentar essa pessoa aqui. Pronto, agora vocês se conversam aí, tchau. Não, e você aí já eu fez vou ali. muito disso. E eu faço isso o tempo inteiro. E isso me dá, no final do dia, é aquela sensação. Eu sinto a mesma coisa. Você também? Eu sou muito assim. Eu gosto muito de conectar as pessoas. E pra mim, não é problema nenhum você ter o interesse de conhecer aquela pessoa, porque as pessoas são movidas ao interesse. Total. Ao interesse daquela roupa, ao interesse daquela marca, é um interesse. Interesse de conexões. Interesse que de pode conexões, agregar. mas de que forma que você não vai deixar a gente até falou isso e é uma verdade, até que ponto que o seu interesse não vai estar ligado com você ser uma pessoa gananciosa e acabar não tendo a sua essência nessa conexão ou por um aproveito, né, um aproveito ruim. Eu acho que quando a conexão ela é limpa, ela é transparente, ela é de admiração, tá tudo bem isso, né? O ruim é quando você fala, então eu vou lá falar com essa pessoa porque ela tem aquilo e aquilo pode me levar com isso, mas eu posso de uma forma errada, né? De uma forma que tem uma Você maldade. vai se beneficiar, mas com um interesse. Um interesse de maldade. Exato. A minha vida toda eu fui conectada com pessoas abençoadíssimas, amigo. E é incrível como essa conexão só aumenta. E é genuíno, assim, é natural, é uma coisa leve, porque é tudo muito verdadeiro. E eu, quando me conecto com uma pessoa que eu tava assim, poxa, que eu achava que ia ser tão interessante e não bate, eu também sei sair de uma forma muito bacana. Né? A gente já tem 4 décadas aí pra conta, então a gente sabe reconhecer. Eu acho que isso é... Eu acho que você teria que escrever um livro. De verdade. Você com essa coisa do atendimento, do servir. Porque o luxo maior, amigo, está em você. Esse seu jeito de ser uma pessoa extremamente assim, educada e fina
E você transita muito bem em todos os espaços, sem perder a sua essência. Obrigado. Grava isso também. Eu vou. Tava todo mundo gravando. Estamos gravando, então, pessoal, toda vez que eu estiver bem mal, eu vou ouvir esse podcast. Ele vai ser assim, meu mantra agora. Amigo, a gente já tá no final da nossa entrevista. Já? Eu pensei que eu ia sair daqui só às 6 horas da tarde. A produção, ela passa assim, ó, de lá pra cá, já fica assim, ó. É. E aí, no final da nossa entrevista, eu faço uma pergunta. Uhum. Entre tantas coisas que você já viveu, o que você pode deixar de mensagem para os nossos ouvintes? Nossa, você deveria ter falado que isso ia estar no script para eu poder pensar antes. Tá. A minha maior mensagem: nunca se comparar com ninguém. Todos nós somos seres únicos, nós somos seres individuais e cada um de nós temos a nossa essência, a nossa forma de pensar, e a gente tem que se manter muito fiel a ela. Jamais se corrompa, jamais vivendo esse mundo que nós estamos aí, da era digital, onde que todo mundo posta, e ali leva em consideração que o dia tem 24 horas. E quando as pessoas postam, se a gente for somar pontinho por pontinho, não dá 10 minutos. Você tem certeza, você tem noção de que é um fragmento muito pequeno? Sim. Você tá entendendo? E e ali é uma pessoa que sabe se vender. Em alguns pontinhos, ela vende uma mensagem que quem não tem esse equilíbrio, que quem não tem esse equilíbrio mesmo, ele vai ficar o tempo inteiro se comparando. Então, a minha mensagem é: se mantenha fiel ao que vocês são, ao que nós somos, né? Não vou colocar vocês, não, ao que nós nos mantenhamos fiéis ao que nós somos, porque eu acho que isso é a verdade mais absoluta e mais verdadeira e nunca vamos errar. Amigo, te amo. Te amo também. Eu agradeço a Deus por ter nos colocado para nos conhecer lado a lado, essa conexão. Quando foi colocar o telefone para carregar, aqueles 4 filhos lindos lá, eu falei assim, gente, quem quer essa mulher desse tamanho? Obrigada por tudo, obrigada pelo seu carinho. Obrigado. E eu te desejo sempre o melhor, amigo, que você cresça cada vez mais. Que nós cresçamos juntos. Amém. Amém. E conte comigo, tá? Sempre que precisar. Certo. Gente, e terminamos mais um episódio do Fran Franceschi. Você que ainda não curtiu, não compartilhou, faça isso e vamos fazer com que essa rede do bem cresça cada vez mais. Um beijo grande e até a próxima.